José Saramago chamou-o de surpreendente revelação da literatura portuguesa. José Luiz Peixoto tem encantado leitores nos mais diferentes campos da arte, particularmente, é claro, na literatura. Este versátil escritor é o nosso convidado do programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Aos 38 anos, José Luiz Peixoto vem ganhando cada vez mais destaque entre os escritores portugueses. Autor de 8 romances, 3 livros de poesia e de textos para teatro, lançou este ano a primeira obra infantil. E é com José Luiz Peixoto que nós conversamos agora, nesta entrevista aqui no auditório da Livraria Cultura, aqui em Brasília. Antes de mais nada, agradecendo, portanto, a sua participação aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. Eu agradeço também. Onde nós vamos conversar a respeito, primeiramente, eu gostaria de mostrar também este livro, que é o lançamento da edição brasileira, literalmente de livro, de José Luiz Peixoto. A quem eu pergunto, antes de mais nada, por que este título? Que significa, por que livro? É um título que, de tão simples, se torna pouco habitual e cuja explicação não é particularmente fácil. Existem alguns aspectos que têm muito que ver com o título. À partida, existe um livro que atravessa todo este romance e que as personagens vão carregando ao longo da viagem que fazem, porque o romance descreve uma viagem, e esse é uma das razões importantes para o romance se chamar livro. Mas existem várias outras, e eu sinto que até foi uma marca de ambição chamar livro a este romance, porque apesar de não ter artigo definido ou indefinido, a verdade é que livro sugere perigosamente o livro, não é? E o livro é uma grande ambição. Eu sinto que não é o livro, mas também não é um livro, é só livro, mas também tem um pouco a ver com uma outra coisa. Recordo-me de uma entrevista que li já há algum tempo do escritor brasileiro de origem libanesa Radwan Assar, em que lhe perguntavam quais as influências da sua escrita, e ele falava de várias, mas dizia que a principal era o livrão, e o livrão era a vida. E eu acho que esse é o grande livro, e na verdade esse é também um pouco o livro a que se refere, em última análise, este título. É a vida, é o livro que todos vamos escrevendo, porque esse romance é uma história de vidas. E que começa, inclusive, primeiramente em 1948, a partir de uma pequena vila de Portugal, e fala exatamente de um processo de migração. Sim. A partir de Portugal, particularmente, especificamente, melhor dizendo, para a França, e em particular em relação a Paris. Há uma opção sua nesse livro especificamente, na descrição de cenários e de atos e fatos, por um universo, digamos, não chega a ser onírico, mas passa pela descrição das pessoas na maneira como elas veem. A começar do próprio Lídio, que é o garoto inicialmente. Sim. Isso é uma opção estética? Da onde vem essa forma específica de escrever? Bem, eu penso que, nesse caso, tem alguma coisa que ver com cinema, não é? Tem um pouco a ver com a forma como se conduz o olhar para mostrar aquela história e aquelas personagens e aqueles cenários. Neste caso em particular, esse tema da imigração pareceu-me um tema muito interessante, porque me permitia falar de um movimento, digamos assim, histórico-social, que me parece muitíssimo importante quando falamos do que tem sido a evolução de Portugal nestes últimos 50 anos, que é justamente um país que tinha uma vivência muito rural, a tornar-se um país cada vez mais urbano, ao mesmo tempo um país que era um pouco fechado sobre si próprio, também em virtude das condições políticas que vivia nos anos 40 e de uma ditadura que durou em Portugal quase 50 anos, para um país que se abriu ao mundo, e tudo isso,
tentei tratar sempre através de uma perspectiva romanesca. Muitos brasileiros que visitam Portugal já tinham me feito essa descrição, eu tive uma sensação semelhante, perto, por exemplo, da Torre do Belém, olhando para o Tejo e imaginar justamente os portugueses que saíam para o Tejo para atravessar o Atlântico, possibilitando até mesmo esse encontro ultramarino que nós temos agora, Portugal e o Brasil, de uma determinada forma. E há uma referência portuguesa muito específica, de Fernando Pessoa, que é o verso que diz mais ou menos assim: ó mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Sim. Este sair para o mundo que caracterizou a expansão ultramarina, por exemplo, e este período de imigração para a França, isso é uma característica do povo português, procurar o que há do outro lado? Eu sinto que essa procura está muito presente em vários momentos da história de Portugal, inclusivamente associo a uma procura corajosa, mas a imigração é outra coisa. O livro fala justamente de uma dificuldade que à partida já se espera e que acaba por ser encontrada, e que os portugueses viveram neste período desta forma, mas que faz parte pode-se dizer, praticamente da história da humanidade e que tem sido vivida por muitos povos com condições ligeiramente diferentes, com destinos às vezes também diferentes, mas com histórias pessoais muito fortes. Por exemplo, até quando a personagem Adelaide, que eu me lembro agora, junto de outros, eles têm uma expectativa. Eu me lembro agora de um trecho em que fala que as pessoas falam estrangeiro. Ela faz essa referência. E ainda por cima comem cavalo. Como eu vou me lidar com essas pessoas? E ela fica abismada quando chega em Paris, que são pelos altos edifícios. Aquela realidade era muito diferente da realidade que nós temos hoje em dia. Sim, bastante. Além de que Portugal era um país bastante fechado e quem vivia no interior de Portugal vivia uma realidade bastante diferente daquela que encontrou em Paris. Ao mesmo tempo, as próprias circunstâncias em que as pessoas chegavam a Paris também não as preparavam para a realidade que iam encontrar, porque foram muitas e muitas pessoas que foram de uma forma que ficou conhecida como ir a salto e que significava ir ilegalmente pelas fronteiras, muitas vezes com passadores, pessoas a quem se pagava para que fizessem parte da viagem com elas ou até a viagem inteira. Este romance é uma descrição dessa questão da imigração, mas também, num certo aspecto, é a descrição da passagem de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, que aconteceu em Portugal mesmo entre a maioria das pessoas que não imigrou. Por um lado, porque houve também grandes migrações dentro do país, sobretudo desde o interior para o litoral. E isso tudo acaba por estar descrito até na linguagem utilizada, que no início é bastante regional, muitas vezes até com expressões que hoje em dia não são muito comuns. Isso que eu lhe perguntar justamente porque há expressões ali que talvez possa passar despercebido para o leitor brasileiro, que na verdade elas são expressões regionais, que não são comuns no próprio vocabulário, por exemplo, de um cidadão lisboeta hoje em dia. Sim, não, é verdade. São algumas delas, até posso dizer que efetivamente vêm da minha própria experiência, porque eu nasci numa pequena cidade no interior sul de Portugal e algumas na verdade nunca as ouvia mais pessoas do que apenas a minha mãe e a minha avó, ou seja, mesmo na cidadezinha do lado já não são muito conhecidas, mas essa genuinidade dessa linguagem para mim foi muito importante para dar esse retrato, que depois vai evoluindo ao longo do livro, acompanhando a própria evolução das personagens e que no final chega a ter, por exemplo, uma outra forma de linguagem que eu considero para mim muito interessante, que é a própria linguagem já tocada pelo francês, que é dos imigrantes da França, quando voltam a Portugal, muitas vezes já misturam até algumas palavras francesas e têm uma forma de falar que é muito própria deles.
Nós temos um debate bastante presente, acredito que no mundo todo, no mundo da literatura, que é a questão do papel e da internet. Sim. E há uma zona de desconforto nessa transição, há quem não goste da internet, acha que isso pode ser prejudicial, e pelo que nós sabemos, você navega muito bem, literalmente, nessa área, inclusive com uma grande receptividade nas redes sociais, inclusive um retorno dos próprios leitores. Como é isso? Bem, eu sempre privilegiei o contacto com os leitores, inclusivamente direto, fazendo apresentações do meu trabalho, indo aos mais diversos lugares, muitas vezes escolas e bibliotecas, livrarias, falar do meu trabalho. E a internet, a partir de certa altura, tornou-se um meio muito, pode-se dizer, até poderoso e de grande alcance para justamente estreitar essa relação com os leitores. E foi se tornando assim, progressivamente, cada vez mais um meio de contacto de parte a parte. No caso aqui das relações com o Brasil, acaba por ser até bastante confortável e conveniente, uma vez que temos este oceano a separar-nos, que também já serviu para nos aproximar, na verdade, mas temos este oceano e muitas vezes até sob um ponto de vista prático da circulação dos textos acaba por ser muito facilitado. E para mim acho que a internet, como outros meios, o que é importante é tirarmos o melhor partido deles, e se o fizermos, acho que não estaremos a desperdiçar um meio que tem um potencial enorme para a comunicação, e a escrita é comunicação. Você já percebe, por exemplo, entre os leitores brasileiros, que há uma receptividade, ou talvez, eu ousaria dizer, uma compreensão da linguagem que é utilizada nos seus livros? Eu sinto que sim, e aliás, sinto que entre um número bastante grande de pessoas, a internet serviu justamente para que pudéssemos usufruir um pouco mais desta grande vantagem que temos de falar a mesma língua. É claro que quando se coloca uma lupa sobre as diferenças, acabamos por encontrá-las, algumas palavras, algumas formas de dizer, o sotaque, etc. Mas as semelhanças são muito maiores. É efetivamente a mesma língua. E isso penso que é muito aproveitado em meios como a internet, e espero que ainda possa ser mais. Essa atividade, digamos assim, multimídia, ela facilita também o trabalho com outros tipos de produção. Por exemplo, você trabalha também com composição, por exemplo, compositor de fados. Sim. Sendo que tem um trabalho que já foi até aproveitado em termos de uma banda de heavy metal. Não é uma letra sua diretamente, mas que houve um trabalho paralelo. Isso facilita esse tipo de interação? Facilita, e eu já tive muitas oportunidades de trabalhar com os mais diversos tipos de artistas das mais diversas áreas, sendo que o meu trabalho foi sempre na área da escrita, mas tendo a oportunidade de fazer coisas que se calhar sem internet não seriam possíveis. Tem várias perguntas que eu gostaria de fazer ainda, mas nosso tempo já está chegando ao final, mas eu gostaria de encerrar com uma pergunta que talvez seja até um lugar comum, mas por outro lado também, de certa forma, ela é talvez um pouco inevitável na fase atual. Você foi ganhador do prêmio José Saramago e foi, inclusive, elogiado pelo próprio. Sim. E há uma afirmação, inclusive, no sentido de que você seria até, de certa maneira, o sucessor de José Saramago. Sim. Esse tipo de afirmação, isso atrapalha, isso gera uma responsabilidade. Qual é o efeito disso? Quando se tem um certo, horizonte, neste caso na área da escrita, não se pode recusar a responsabilidade. E antes, pelo contrário, deve-se agradecer essa responsabilidade, porque também, à medida que os desafios são maiores, as recompensas também são maiores. E a vida sem desafios, a literatura sem desafios não faz sentido. Para mim, recompensas como essa
são bênçãos que aconteceram no meu percurso. E aquilo que eu espero é fazer um trabalho que seja o melhor que eu possa fazer para poder estar à altura desse desafio. É claro que também tenho de ser muito compreensivo comigo próprio e perceber as minhas limitações. Eu sinto que a escrita também é uma área em que, nessa tentativa de se ultrapassar os próprios limites, muito facilmente a pessoa se toca as suas limitações. Ainda assim, essa não é uma desculpa para não fazer o melhor que se possa fazer, até porque a escrita depois fica fixa e nós vamos confrontar-nos com ela ainda no futuro e vamos, acho que é muito importante que aquilo que damos a imprimir seja aquilo em que acreditamos nesse preciso momento. Por isso, eu fico muito contente que tenham acontecido esses momentos na minha vida, não só ter recebido o prémio José Saramago, como ter tido o privilégio de alguns textos meus terem sido lidos por ele e terem recebido essas opiniões da parte dele, como inclusivamente ter tido a oportunidade de privar um pouco com ele e também aprender algumas coisas importantes até para aquilo que é a minha vida e as minhas escolhas como escritor. José Luiz Peixoto, como eu disse, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas nós esperamos justamente poder acompanhar uma longa, produtiva jornada de muita criação ao longo dos anos. Muito obrigado pela sua participação, nos honrou muito aqui no Iluminuras. E o Iluminuras não termina agora. Daqui a pouco eu converso com o Procurador Federal Carlos Mota. O Iluminuras está de volta e nós começamos este segundo bloco do nosso programa de hoje com uma pergunta. Você, amigo da TV Justiça, sabe o que é um quartinho caladinho para chegar em riba? Pois é, essa característica de falar do mineirês reflete a cultura de determinados grupos, de determinados estados, até mesmo municípios. Isso chamou a atenção de um procurador federal, exatamente o nosso convidado do segundo bloco do nosso programa de hoje, Carlos Mota. E conhece bem exatamente essa realidade, porque afinal vem de Minas Gerais, de Minas Novas, exatamente, isso. Conviveu sempre com esse linguajar característico. Isso, além da própria questão da língua, reflete exatamente uma cultura, uma forma de ser que já é bastante famosa do mineiro. Olha, Minas Novas é uma vila, uma antiga vila do ouro, uma 8ª cidade mais antiga de Minas Gerais, e por ser uma vila perdida no Vale de Jequitinhonha, ela criou uma cultura própria, uma cultura que já vai por 300 anos. Então foram portugueses, foram índios, foram negros, foram até ingleses, franceses que estiveram lá à cata de ouro, né, que formaram a população que ali vive. Criou uma cultura muito peculiar e é a cultura que eu resolvi passar para o papel. E eu vou mostrar justamente para os amigos telespectadores exatamente o Dicionário Fanadês Jequitinhonhês Mineirês. Olha, o jequitinhonhês a gente já deduz que é exatamente da região do Vale do Jequitinhonha. O mineirês é óbvio também, mas fanadês eu confesso que é uma expressão que eu não conhecia. Fanadês refere-se ao rio que banha Minas Novas, que é o Rio Fanado. Inclusive o dicionário Aurélio, por muito tempo, abandonou o natural de Minas Novas como fanadês. Minas Novense ou fanadês. É o rio da minha infância. Como o Tejo é o rio do Fernando Pessoa, o Fanado é o rio da minha vida. Essa convivência com esse tipo de linguajar característico, ela já gerou elementos muito fortes na nossa literatura. Talvez o exemplo mais conhecido seja exatamente de Guimarães Rosa, mas outros escritores, Graciliano Ramos, já exploraram isso. De uma maneira muito profunda. Mas é uma cultura que ela não está restrita hoje em dia às páginas dos livros. Inclusive nós temos aqui, nesse dicionário fanadês, jequitinhonhês, mineirês, outros elementos dessa cultura mineira. Por exemplo, os chamados causos. Isso, né? Eles também estão aqui no livro? Então, os causos estão aí. Inclusive o próprio Guimarães Rosa. Esse livro foi lançado em 2008, quando o Brasil comemorava o centenário de Guimarães Rosa. Como o Guimarães Rosa pesquisou as expressões, né, que permitiram que ele fizesse um monumento da literatura universal, que é Grande Sertão Vereda, e outros livros, ele esteve garimpando essas palavras, inclusive lá no Vale de Jequitinhonha.
Então, o que eu fiz? Eu peguei 100 expressões do Guimarães Rosa e coloquei no contexto de alguns verbetes. São 2.300 verbetes que tem o dicionário, e em 100 deles, um número bem mágico, porque era o centenário dele, e eu pensei em 8 obras do Guimarães Rosa essas 100 frases. Por exemplo, quando eu abono um termo que é muito conhecido no Brasil, que é cacunda. É um termo que os brasileiros, de modo geral, conhecem, mas não utilizam. Existe costas, usa outras, ombro, não é? E lá se usa cacunda. A cacunda é um termo falado corriqueiramente. Então, quando eu coloquei o verbete cacunda, explicando que é uma palavra que vem do banto, ela vem é uma língua africana, eu coloquei uma frase do Guimarães Rosa que é muito falada na região. A cacunda do bobo é o puleiro do esperto. Isso está em Guimarães Rosa. Porque cada geração vai ter as suas expressões muito peculiares. Ainda mais agora, por exemplo, que a internet, ela traz uma mudança muito grande, o internetês, digamos assim. Talvez daqui 30, 40, 50 anos a gente possa até alguém possa escrever um dialeto quase que vai surgir decorrente da linguagem de internet, que já está se tornando uma língua, digamos assim, autônoma. Né? Porque é mais simplificada. O ato do Twitter, por exemplo, exige que você seja extremamente lacônico. Né? São muitas abreviaturas que vão substituir expressões. Então, eu, por exemplo, vislumbro com o advento da internet, 10 anos, 15 anos para cá, uma grande mudança, não só no português que é falado no Brasil, mas nas línguas de modo geral. Nós verificamos que as palavras têm história, e aí mais ainda o mineiro tem essa característica, como já citamos logo no início da nossa entrevista de hoje, nesse segundo bloco, a questão dos causos, das anedotas. E existe uma citação sua aqui, inclusive, em relação a isso, a de Guimarães Rosa, em Aletria e Hermenêutica. Ele diz o seguinte: a anedota, pela etimologia e para a finalidade, requer fechado ineditismo. Uma anedota é como um fósforo, riscado, deflagrada, foi-se a serventia. Quer dizer, pode-se dizer que os causos tão conhecidos dos mineiros, de certa maneira, elas são uma espécie de crônica com uma característica específica? É uma crônica oral, né? É interessante porque, quando ele diz pelo ineditismo, porque eu mesmo relutei em passar para o suporte, digamos assim, do papel, chamado livro. Eu relutei em passar os causos, porque os causos eles são mais afeitos à linguagem oral. Porque quando você vai contar um caos, você tem... existe uma linguagem corporal, um gestual, existe uma pontuação, até para criar aquele anteclímax, né, que a piada ou o caos exige, que às vezes escrito, quando você passa para o suporte escrito, ele perde aquela beleza, aquela característica. E eu escrevi já por receio, porque a Minas Novas que eu falo dela nesse dicionário não é a Minas Novas de hoje, obviamente. Ela é as Minas Novas dos anos 60, início dos anos 70, quando eu ali era um garoto. E por receio de perder todo esse patrimônio imaterial, né, eu resolvi passar para o papel. Né? Nas minhas férias, que eu ia à cidade, quando visitar os meus parentes, eu sempre estava conversando com aquelas pessoas mais velhas. A minha própria mãe, que já tem 88 anos, ela foi uma fonte muito importante nesse livro, principalmente porque eu sentava com ela e pedia para... Aliás, na conversa coloquial eu ia, sem que ela percebesse, anotando algumas expressões que ela usava, expressões de origem tupi, de banto. Né? A minha cidade, por exemplo, usa-se a expressão merendar, e tem uma rapadura que chama merendê, que vem do francês. Essa palavra foi bater lá na cidade, vinda do francês. Agora, além disso, ele também é romancista. Vou mostrar aqui, Eu e Marilyn Monroe e o Outro, também enveredando pelo romance, numa experiência que inclusive foi elogiada por Augusto de Campos. Augusto de Campos. Ele considerou esse romance como um romance machado-borgiano, sendo um dos maiores poetas, né, da literatura universal, o
um concretista, irmão do Haroldo de Campos, ambos grandes poetas, e com um detalhe, Carlos Eduardo, o Augusto também é procurador, pouca gente sabe que o Augusto de Campos é poeta, graças a Deus vivo e muito forte, ele é procurador do Estado, em São Paulo, aposentado, e continua com a mesma verve literária de sempre, escrevendo muito. Aproveitando justamente esse gancho, essa questão dessa experiência profissional do direito e o despertar dessa veia literária que nós temos descoberto até pelo próprio programa Luminuras, que ela gera muitas experiências, se indicaria algum tipo de literatura não jurídica, mas da literatura universal, do Brasil também, para estudantes de direito, para profissionais de direito também, exatamente com essa finalidade de abrir essa perspectiva do profissional, para que ele possa, inclusive, atuar melhor. Haveria alguma indicação? Para ajudar um escrever mais claro, mais objetivo, menos sinuoso, menos barroco, diria assim, né? Eu aconselho ler Machado de Assis, tá? Não tem nada... Lima Barreto, né? Lima Barreto, um grande autor nacional. E, às vezes, as pessoas tendem a indicar livros de autores estrangeiros. E eu, às vezes, eu concordo até com Schopenhauer, que também indico A Arte de Escrever, de Schopenhauer, um livro interessantíssimo, muito bom. E porque as pessoas, às vezes, têm aquela ideia, todo mundo tem que ler bastante, mas a pessoa tem que pensar sobre tudo. O Schopenhauer é interessante, que ele diz que você deve ler bastante, mas também guardar um tempo para você criar. Eu teria várias perguntas a respeito, inclusive, das centenas de causos que são citados, também a respeito do livro do romance, que nós já citamos aqui, Eu e Marilyn Monroe e o Outro, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Pena. Mas eu acho pena também, eu fiquei devendo uma informação para o telespectador, antes de mais nada. Lembra aquela frase do início do nosso segundo bloco do programa de hoje? É o quartinho caladinho para chegar em riba? Pois é, isso significa elevador, não é elevador. Isso? E assim é a beleza, exatamente, da língua, em particular da língua portuguesa e também do fanadês, jequitinhonhês, mineirês. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesta edição, que nesse segundo bloco foi gravada aqui na Biblioteca do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. Muito obrigado pela participação do programa. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, agradeço também a produção do programa e agradeço à TV Justiça por essa oportunidade. Eu agradeço. E por aqui vai ficando esta edição do nosso programa Iluminuras de hoje. Você pode acompanhar também a gente pela internet. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Anote aí, www.tvjustiça.jus.br. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.